pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre previdência privada. Para quem não me conhece, meu nome é Rubia Liek, eu sou assessora de investimentos, atuo hoje como assessora de investimentos e trabalho no mercado financeiro já há mais de 15 anos. Desde muito novinha eu já comecei, trabalhei em cooperativas de crédito, bancos, corretoras, passei por diversas áreas dentro do banco, nas instituições financeiras onde eu trabalhei. Então, hoje eu quero compartilhar esse tipo de conhecimento com vocês, que eu creio que é um tipo de conhecimento ainda muito carente, ainda mais vindo de alguém que trabalhou nos bastidores, né? Então, eu sei como que funcionam, análise de crédito, questões de investimentos, e eu tenho certeza que eu posso agregar para vocês aqui esse tipo de conhecimento. O intuito dos meus vídeos é educativo, educacional, não são recomendações de investimentos, mas é para você entender sobre cada modalidade de investimento, como que funciona, para entender e depois amadurecer se faz sentido para você ou não, tá? Vamos falar hoje então sobre a previdência privada. Vou começar falando sobre a previdência social. A previdência social nada mais é do que aquele pagamento que você faz para o INSS todos os meses, quando você fica encostado, quando você se aposenta, você recebe um valor todos os meses da sua aposentadoria referente à Previdência Social. A Previdência Social é um programa do governo e como que funciona? Enquanto você está trabalhando como CLT, todos os meses é descontado do seu salário um percentual de INSS que vai para esse fundo do governo. Ah, Rubia, esse valor está sendo guardado para minha aposentadoria? Não. Como que funciona hoje a Previdência Social? E por isso que, na minha opinião, existe um problema muito sério estrutural na Previdência Social que pode gerar muito problema lá na frente. Como que funciona a Previdência Social hoje? Todas as pessoas que trabalham como CLT e contribuem para o INSS estão pagando a aposentadoria das pessoas que estão aposentadas hoje, ou as que estão recebendo qualquer benefício da Previdência, tá? Como auxílio-doença, etc. Então, nós estamos pagando hoje a aposentadoria dos nossos pais, dos nossos avós, tá? E quem vai pagar a nossa Previdência Social quando a gente se aposentar, se tiver ainda a Previdência Social, vão ser os jovens que estarão trabalhando naquele momento, tá? Ou seja, hoje nós trabalhamos e pagamos para quem já está aposentado, tá? Diversas vezes já foram feitas algumas mudanças na Previdência Social. Se você acompanha, você sabe, né? Tá aumentando cada vez mais a idade para poder começar a se aposentar. Antigamente teve um problema em que as pessoas estavam se aposentando muito jovens, 40 e poucos anos, 50 anos, e agora está cada vez aumentando essa idade para poder começar a se aposentar. Tem a questão também do valor do salário que vai receber, que cada vez mais está diminuindo aí essa proporção, tá? Então, depender exclusivamente, somente da Previdência Social, eu vejo como um risco, tá? O que acontece? Hoje no Brasil, 2 em cada 3 aposentados dependem exclusivamente da Previdência Social. Se acontecesse qualquer coisa que a Previdência Social parasse de pagar, essas pessoas ficariam sem nenhum tipo de renda. E isso é muito comum, porque antigamente ninguém se preocupava com isso, né? Ah, quando que o governo não vai ter dinheiro para me pagar? Mas a gente sabe que cada vez mais as pessoas estão envelhecendo mais, a expectativa de vida está aumentando muito. Se a gente voltar para lá, para 1920, quando foi feita a Previdência Social, a expectativa de vida média era de 37 anos. As pessoas ainda morriam muito jovens. Hoje, a expectativa de vida média já é de 77 anos. E a gente sabe que com o avanço da medicina, cada vez mais essa expectativa de vida tende a aumentar. Outra questão é que antigamente, né, tinham-se 5, 10 filhos. Hoje, 2 filhos, 1 filho, 3 filhos. Cada vez mais as pessoas estão tendo menos filhos. Ou seja, menos pessoas para trabalhar para sustentar os aposentados do futuro. E se você não quer depender somente da Previdência Social, você precisa se planejar o quanto antes para isso. Como? Você pode montar uma carteira de investimentos, você pode montar uma carteira de imóveis para recebimento de aluguéis. Você pode também pagar uma previdência privada.
O que é a previdência privada? Na Previdência Social, é descontado direto o valor do seu salário, vai para aquele fundo da Previdência Social, onde o governo administra esse fundo e manda para quem está aposentado. A Previdência Privada, você vai investir num fundo de previdência, e esse dinheiro vai ser somente seu no futuro. São fundos das grandes instituições hoje que tem no Brasil, tá? Assim como tem um fundo de renda fixa normal, você vai investir num fundo de renda fixa de previdência, por exemplo. E esse valor ele vai se acumulando para lá no futuro. Você resgata esse valor, recebe como renda, você pode optar, tá? Então, a previdência privada nada mais é do que um investimento seu, pensando no seu futuro. E aí, nas modalidades de previdência privada, hoje no Brasil, nós temos duas modalidades, tá? A VGBL e a PGBL. Qual que é a diferença dessas duas modalidades? Na previdência VGBL, quando você for resgatar os seus investimentos, o imposto de renda ele vai ser descontado apenas do valor da rentabilidade. Por exemplo, você investiu, tem um total lá de 100 mil reais em que você investiu e rendeu 10 mil reais. Você vai pagar imposto de renda somente sobre os 10 mil reais. Na PGBL, você vai investiu lá 100 mil reais, rendeu 10 mil reais, você vai resgatar, se você resgatar o valor total de uma única vez, 110 mil reais, você vai pagar imposto de renda sobre os 110 mil reais. Tá, Rubia, mas por que então existe PGBL? Qual que é a vantagem? Você só vai investir na modalidade PGBL se você for CLT, a sua renda for muito alta, você paga muito imposto de renda. Por quê? Digamos que a tua renda seja para facilitar o cálculo, tá? Digamos que a tua renda seja de 100 mil reais no ano. Na modalidade PGBL, você pode contribuir até 12% do equivalente da sua renda, nesse caso, 12 mil reais. E esse 12 mil reais você vai conseguir abater no seu imposto de renda. Ou seja, em vez de você pagar imposto sobre os 100 mil reais, você vai pagar imposto sobre 88 mil reais, tá? Por que que isso acontece? Porque o governo quer incentivar as pessoas a guardarem dinheiro para o futuro, por isso que ele faz esse desconto. Porém, no momento do resgate, é necessário fazer um estudo detalhado para que você não venha pagar horrores e mais horrores e mais horrores de imposto de renda, tá? E aí existem formas também aí, eu não vou entrar no detalhe aqui, talvez se esse assunto interessar, eu faça uma aula mais detalhada sobre previdência e essas questões de tributação. Então, mesmo que você tenha uma renda tributável muito alta, você vai contribuir no máximo 12% da tua renda anual no PGBL. Se você ainda quer contribuir mais com a sua previdência, você vai na modalidade VGBL, tá? Outra questão também que nós precisamos escolher na previdência, e atualmente a gente pode escolher no momento do resgate, tá? É a forma de tributação, progressiva ou regressiva. Na tributação progressiva, quando você resgata, já desconta 15% de imposto de renda na fonte. Porém, quando você for fazer a sua declaração de imposto de renda anual no ano seguinte, é necessário fazer o ajuste que pode chegar até 27,5%. E aí vai depender de todas as suas outras rendas também, tá? E na tributação regressiva, ela começa numa alíquota muito alta, 35% de imposto de renda, e ela vai diminuindo conforme vai passando os anos, chegando a 10% de desconto de imposto de renda quando você atinge os 10 anos. Eu vou deixar uma tabelinha aqui do lado mostrando bem certinho o período, tá? Então, a regressiva, ela é bem interessante para se você sabe que você vai, de fato, investir no longo prazo para essa previdência, tá? Se a sua intenção é investir em previdência privada, que seja realmente pensando no longo prazo, tá? Tá, Rubia, mas eu já escutei aí diversos influenciadores falando que se eu quero investir pensando na minha aposentadoria, é bem melhor eu investir num título público IPCA mais de longo prazo, numa NTNB, por exemplo. E assim, eu concordo que a NTNB de longo prazo, ela também vai contribuir para a sua aposentadoria, tá? Mas é importante dizer que a Previdência, ela também é uma excelente ferramenta de sucessão patrimonial,
Que é isso, Rúbia? Fala português, eu não estou entendendo. Você está contribuindo para a sua previdência. Digamos que você já contribuiu lá 300 mil reais e mais a rentabilidade, todo mundo ali junto. Você teve um acidente e faleceu. O valor da sua previdência hoje, atualmente, agosto de 2026, tá? Se a legislação não mudar, o valor da sua previdência não passa por inventário. Ela é paga para os seus beneficiários, que você pode colocar lá quando você faz a sua previdência. Ah, eu quero 25% para o meu filho, 70% para minha esposa, tanto por cento, tanto por cento. Tem que respeitar a legislação, tá? Aconteceu alguma coisa com você, você veio a falecer, os seus beneficiários recebem no máximo 30 dias 100% do valor investido mais a rentabilidade. Só vai descontar o imposto de renda. Funciona como se fosse um seguro de vida. Olha que legal, é bem interessante. Já se o teu dinheiro todo estiver investido em títulos públicos, o teu dinheiro vai passar por inventário, tá? E ao contrário do que era alguns anos atrás, eu concordo sim, que alguns anos atrás, 10, 15 anos mais ou menos, as previdências, os fundos de previdências, eles eram muito ruins na questão da rentabilidade, porque elas tinham taxas de administração altíssimas que não condiziam. Mas atualmente é totalmente diferente, tá? Hoje nós temos fundos de previdência, os mesmos fundos que nós temos que não são de previdência, as taxas de administração são muito mais baixas, e isso também você pode verificar quando você vai entrar no fundo. É importante ressaltar também que não é só ficar olhando, ah, não, eu vou nesse fundo aqui porque a taxa é muito mais baixa. Ah, mas será que o fundo é bom? É de uma instituição financeira boa? É de uma gestora boa? Isso tudo também precisa ser analisado. Ah, é um fundo de previdência de renda fixa? É um fundo de previdência de ações? Hoje, inclusive, nós conseguimos diversificar uma carteira com vários fundos de previdência. Fundo de investimento de previdência que vai aplicar só em títulos públicos, uma partezinha em ações, outra partezinha em ações americanas, outra partezinha em criptomoedas. Tem fundo de previdência de todas as modalidades, tá? De boas gestoras, de boas instituições financeiras, instituições robustas, tá? Muito importante sempre estar olhando isso também. Então, esse é um resumo sobre os fundos de previdência. Eu acho um investimento interessante, tá? Pensando no longo prazo. Além disso, os fundos de previdência, eles não têm a incidência do Come Cotas, tá? Esqueci de falar, vou falar aqui para vocês agora. O que é o Come Cotas? Qualquer fundo de investimento hoje no Brasil, no mês de maio e no mês de novembro, sofrem o Come Cotas. O que é isso? Digamos que você queria investir num fundo e ficou 10 anos no fundo. Você nunca vai pagar imposto, só vai pagar quando resgatar? Não, para que isso não aconteça, sempre no mês de maio e no mês de novembro, o governo vai lá e come 15% do imposto sobre a rentabilidade dos fundos. Mas, nos fundos de previdência, não. Ou seja, se você começar a aplicar no fundo de previdência e você deixar 20 anos lá sem movimentar, sem resgatar o fundo, você não vai pagar imposto. Então, isso dá um diferencial bem interessante, principalmente pensando no longo prazo, tá? Outro diferencial super interessante que muita gente não leva em consideração é que eu consigo movimentar de um fundo de previdência para outro fundo de previdência sem resgatar. Eu faço a portabilidade, portanto, eu também não pago imposto de renda. O que torna muito interessante. Você consegue fazer ajustes na sua carteira sem ter que pagar imposto, tá? Então, isso tudo deve ser levado em consideração. Então, cuidado aí com esses influenciadores de internet que ficam falando que é ruim, é ruim, é ruim, porque é uma opinião deles, tá? E estou trazendo aqui as informações como de fato elas são. Tire você mesmo as suas próprias conclusões. E se vocês tiverem dúvidas sobre previdência, se quiserem uma aula mais detalhada sobre esse assunto, também me falem aqui nos comentários, tá? E eu também vou deixar aqui para vocês, na descrição desse vídeo, o meu link sobre um e-book sobre como começar a investir e uma planilha também para você conseguir começar a organizar o seu orçamento mensal. Até mais e até o próximo vídeo.